Hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês a partir de um tema. O quanto você se parece com Jesus? Você consegue responder isso? E nessa reflexão, nesse compartilhamento, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Esse é o primeiro texto que vamos usar para refletirmos nesse tema. Quanto você se parece com Jesus? Já pensou sobre isso em algum momento? Você se acha parecido com Jesus? Se acha distante? Se a gente tivesse uma escala assim, de 0 a 10, quão parecido com Jesus você é? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Esse primeiro texto, de Romanos 8, versículo 29, que nos diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, o propósito eterno de Deus, então, quando fala daqueles ali dos que de antemão conheceu e também os predestinou, está falando de um propósito eterno, de um amor que Deus tem por um povo, por pessoas, desde a eternidade. E que ele tinha lá dentro desse propósito, a ideia de fazê-los conforme a imagem do seu Filho. Olha que mensagem é essa. Desde a eternidade, o propósito do Senhor é fazer pessoas mais semelhantes a Jesus. Então ele, o primogênito entre muitos irmãos, ele o modelo, ele a referência e um trabalhar de Deus para que o povo de Deus, o povo do Senhor, a igreja de Jesus, as pessoas, os discípulos de Jesus, se tornassem cada dia mais parecidas com ele. Isso desde a eternidade. Eu quero usar um segundo texto, irmãos, que é o 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Ainda dentro dessa ideia do propósito de Deus de nos fazer semelhantes a Jesus. O texto diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou em outras versões, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui, mais uma vez, a ideia de que o Senhor está transformando para que sejamos a imagem de Jesus. Agora, não é uma coisa lá do passado, que ele no passado desejou isso, que ele lá antes, desde a eternidade, desejou isso, mas que isso é algo que ele está fazendo. Ele está transformando pessoas para se tornarem a imagem do seu próprio Filho, a imagem de Jesus Cristo. Mais um texto, queridos. O próximo texto é 1 de João 3, 2. Que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Referência a Jesus Cristo. Agora uma visão do futuro. Uma visão da eternidade, mas não na perspectiva do passado, mas na perspectiva do futuro. Nós ainda não conseguimos viver, porque isso nos aguarda. Está falando das coisas do fim, está falando do momento escatológico, está falando do retorno de Jesus. Como será depois que ele retornar? Como seremos nós depois que ele retornar? Como serão os discípulos de Jesus depois quando ele vier buscá-los, quando ele vier buscar a igreja? O texto diz que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. O que eu percebo com esses textos? Eu percebo que Deus tem um propósito na formação de um povo na terra.
Quando Deus chama alguém, quando Deus salva alguém, quando Deus chama alguém das trevas para a luz, quando o Espírito trabalha na vida de alguém, quando a pessoa se percebe como pecadora, distante de Deus, separada de Deus, mas ela percebe também o sacrifício de Jesus, ela crê no sacrifício de Jesus como suficiente para a vida dela. É parte de um propósito maior de Deus. Qual é o propósito maior de Deus? Transformar você, transformar a sua vida, investir em você, em profundas transformações na sua vida, para que você se pareça cada dia mais e todo dia mais parecido com Jesus. Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele é a forma. E o Espírito do Senhor trabalha em nós, para que nós sejamos, como igreja dele, mais parecidos com Ele. Amados, isso não é qualquer coisa. Isso também não é pouca coisa. Isso tem implicações profundas na nossa vida. Se nós não estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, se nós não estamos nos tornando mais parecidos com o Senhor, não é porque Deus não queira isso. Não é porque isso não faça parte do propósito de Deus. Não é porque Deus não se importe com isso. Não é porque Deus pense assim, não, ele já está salvo, ele já creu em Jesus, ele já está salvo, então está bom, está tranquilo. É só ele completar os dias que ele tem para ele lá e aí ele é promovido e tudo certo. Não é isso. Enquanto estamos aqui, Deus tem propósitos transformadores, benditos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos. Eu quero ler ainda 2 textos, mas nós não vamos projetar. Eu quero apenas que você ouça. Quando diz assim, primeira epístola de João, agora capítulo 2, 3, diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. É a mesma mensagem do Evangelho de João. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E 2,6, 3 versículos abaixo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se afirmamos sermos cristãos, discípulos de Jesus, nós devemos andar como Jesus. Nós devemos buscar todo dia, em todo tempo, nos parecermos mais com Ele. É natural que nós desejemos parecer com alguém a quem nós julgamos interessantes, relevantes, e isso é muito comum. As personalidades vendem uma imagem, vendem ideia, vendem conceitos. E existem muitos seguidores de tantas pessoas nesse mundo. Gente que se veste de um jeito que é parecido com aquela pessoa que é proeminente, que é conhecida, que é famosa, se veste. Que fala do jeito que ele fala, que faz as coisas que ele faz, ou que pelo menos tenta fazer. Que tem outros o tempo todo como modelo. Isso é natural. Veja que eu não estou nem emitindo um conceito se é certo, se é errado. A gente poderia apenas conceituar aqui que tipo de influência isso traz para mim e para você. Mas as referências são colocadas. E ter boas referências, ter referências elevadas, referências altas, eu diria que é excelente para nós. Nós precisamos de fato olhar para pessoas que nos inspirem, que nos encorajem, que nos digam, olha, é possível, olha, vem. Existem pessoas que estão rompendo barreiras, existem pessoas que estão saindo da mediocridade, existem pessoas que estão com vida com significado. Elas inspiram, elas encorajam. É natural que olhemos para elas. Escolher boas referências na sua vida pode fazer muita diferença para você. E eu diria que o principal critério que nós poderíamos escolher para ter pessoas que nos inspiram, pessoas que nos servem de modelo, pessoas que nos encorajam, pessoas a quem olhamos e dizemos, puxa, eu quero ir nessa direção. São pessoas que se parecem mais com Jesus do que nós. Eu te diria que procurar pessoas nessa vida que já se parecem mais com Jesus do que nós nos parecemos, elas terão muito a nos inspirar, nos ensinar, nos corrigir, nos orientar. Conhecê-las mais de perto, travar relacionamento com ela quando possível, poderá trazer
transformação, ou pelo menos inspiração e encorajamento para nós. Uma pergunta que, diante disso que nós estamos pensando juntos aqui, que se faz, em que nós deveríamos então nos parecer com Jesus? Se esse é o propósito de Deus, em que nós, será que ter uma barba, usar uma túnica, que eram características dos dias de Jesus, do lugar onde ele viveu, será que é isso? Será que nós deveríamos aprender uma outra língua, ou um idioma que Jesus falava? Será que nós deveríamos aprender talvez o aramaico? Será que é isso? Será que nós deveríamos ter a dieta que Jesus tinha, comer o que ele comia? Será que é isso que é esse o propósito? Eu te diria que essa pergunta talvez ela não tivesse fim. Talvez essa pergunta não tenha uma resposta que esgote, que diga assim, olha, é tudo isso aqui. Talvez tudo que falemos ainda faltem coisas. Porque Jesus é modelo e referência para todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero nessa noite destacar algumas áreas que eu penso que nós deveríamos perseguir com toda a força, com todo empenho, com toda a energia, com toda a disciplina, nos avaliarmos dia após dia, como anda a nossa vida diante de algumas áreas. A primeira área que eu quero destacar, por favor, Danilo. Isso. Tem como base esse versículo de João, capítulo 13, que diz assim, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse é um momento em que Jesus, um momento de comunhão, um momento em que ele estava na intimidade com os discípulos, eles comiam juntos, Jesus serve aos discípulos, lavando os pés, assumindo a posição que o escravo da casa, o que o escravo fazia quando chegava um convidado, quando chegava uma visita. Então o escravo vinha e lavava os pés, e somente o escravo fazia isso, jamais o Senhor faria isso. Jamais o filho do Senhor, a filha, a esposa faria isso, somente o escravo. Jesus escolhe um elemento dentro da sua cultura e diz, olha, isso aqui é coisa de escravo, isso aqui é coisa de servo, e eu vou fazer em vocês, para que vocês vão e façam o mesmo. Eu não conheço nenhum relato bíblico de algum discípulo daquele lavando os pés de outra pessoa. Eu não me lembro, talvez se você conheça ou se lembre, me informe, eu não conheço. Eu não conheço nenhum daqueles homens que estavam ali, tiveram seus pés lavados, indo lá e lavando os pés de outro. E eu não estou dizendo que não deva fazer isso. Mas eu estou dizendo que eu não encontro no relato bíblico isso. Me parece que eles entenderam muito bem a mensagem, que às vezes é até muito fácil lavar o pé de alguém, conquanto isso seja diferente. Talvez até cause estranhamento. E talvez tenhamos alguns pés mais fáceis e alguns pés mais difíceis de serem lavados. Mas a ideia não é essa. A ideia é o que dentro da nossa cultura, dentro do ambiente em que vivemos, dentro da sociedade, seria característico de pessoas que estão numa condição inferior, abaixo, em que a sociedade diz, olha, você é de baixo, então você faz isso é para você fazer, isso é sua obrigação, ninguém mais vai fazer, você vai fazer porque você está embaixo. Isso é algo que nós devemos fazer por amor a Cristo. É uma boa sugestão para nós. O que ninguém quer fazer. O que ninguém gostaria de fazer. Nós deveríamos nos envolver com isso, como igreja de Jesus. É nosso dever fazer. Fazer aquilo que claramente é rejeitado pelas pessoas. E existem tantas coisas na nossa sociedade que ninguém quer fazer. Pessoas que ninguém quer se aproximar. Relacionamentos que ninguém quer travar com tanta gente. Gente que está excluída, marginalizada, à parte. É nosso papel. Porque o exemplo de Jesus é muito claro para os discípulos naqueles dias e para os discípulos de hoje. Escolham
escolham, voluntariamente escolham servir as pessoas com aquilo que ninguém quer servir. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele estava nos dando uma ilustração, uma metáfora, de que quando nós vamos na direção das pessoas, fazendo aquilo que todos rejeitam fazer, o nome dele é glorificado. E nós damos um testemunho veemente da presença de Jesus em nossas vidas. Porque só por Jesus se faz algumas coisas nesse mundo. Não há, fora de Jesus, motivo para várias coisas serem feitas. É só quando se tem Jesus como referência, como modelo. Só quando se deseja parecer mais com Jesus, nós oferecemos a outra face. Quando tomamos uma pancada de um lado, oferecemos a outra. Porque esse é o modelo, esse é o padrão de Jesus Cristo. Essa é a referência. Segunda consideração que eu quero fazer está em Efésios, capítulo 5, versículo 2. A primeira, portanto, irmãos, é que nós devemos nos parecer com Jesus servindo, sobretudo naquilo que ninguém quer servir. Mas a segunda consideração que eu quero fazer tem como base esse texto que está projetado. E andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amados, andar em amor é diferente de ter alguns gestos aqui, ali ou acolá, esporádicos de amor. Andar em amor dá a ideia de todo dia, em todo tempo, constantemente, nós nos esforçamos e nós buscamos algumas ações que poderíamos dizer, olha, fazemos isso por amor. Mas nós temos um desafio maior, que é de amarmos todo dia, amarmos em todo tempo, amarmos em todas as circunstâncias, porque esse é o modelo de Jesus. E se a gente tira Jesus da jogada, isso não faz sentido, isso é balela, isso é papo furado. É só quem tem relacionamento com Jesus é que pode compreender isso, que pode buscar isso, que pode ansiar por isso. Eu quero ter mais amor e eu quero servir com mais amor e eu quero que isso esteja mais presente na minha vida e eu vou buscar na fonte para que não me falte. E é interessante o versículo, porque fala então dessa ideia de andar em amor e apresenta rapidamente Cristo como modelo, um modelo de entrega, um modelo de oferta de si mesmo. Porque é muitas vezes fácil a gente tirar um dinheiro do bolso, a gente dar uma coisa para alguém, mas não nos envolvemos exatamente com a pessoa. Jesus Cristo não terceirizou a cruz, ele não delegou a cruz, ele não disse, olha, eu vou pagar um valor aqui, vai outro no meu lugar. Movidos pelo amor de Jesus, nós podemos nos envolver, nos doar com um amor sacrificial. Entregar aquilo que não nos custa nada não faz sentido para Jesus. A entrega dele não foi nessa perspectiva. Não tem nada a ver com Jesus. Entregar apenas o que sobra não foi o que Jesus fez e nem o modelo que ele deixou para os discípulos. Entregar-se a si mesmo. Por quê? Para quê? Para quem? Como? Como oferta e sacrifício a Deus. Se serve às pessoas, se serve à sociedade, se serve aos irmãos, serve à igreja, mas como parte de um relacionamento com Deus. Se faz discipulado, se abre a casa, se abre a geladeira, abre a carteira, renuncia-se a tempo de entretenimento, renuncia-se a tempo de lazer, renuncia-se a futilidades para cuidar de gente, para cuidar de vidas, para investir em famílias, para levar luz, para levar sal, para levar Jesus que é presente na sua vida. Por isso que vale a pena sair daqui, pegar um ônibus e ir para o interior de São Paulo, para se envolver com gente que você nunca viu na vida, que não faz diferença nenhuma na tua história. Por isso que faz sentido tirar do bolso e fazer uma economia para pagar uma passagem como essa. Para passar alguns dias lá, entregando e sacrificando família,
namorado, a própria igreja, o seu ambiente. Porque Jesus está no negócio. Porque se Jesus for tirado da perspectiva, se nós tirarmos a perspectiva de Jesus das nossas decisões todos os dias, do modo como nós tratamos a esposa, do modo como nós tratamos o marido, do modo como nós criamos os filhos, do modo como nós enxergamos o nosso local de trabalho, quantas pessoas enxergam o seu local de trabalho como o seu lago de pesca? Como um ambiente em que Jesus te colocou para você salgar e iluminar. Quantas pessoas passam perto de você todos os dias? Quantas pessoas você gasta tempo com eles? Pegue aí, em um mês, quanto tempo você fica com essas pessoas? Quantas oportunidades existem ali? E nós continuamos achando que estamos ali para ganhar dinheiro. Jesus entregou-se por amor. Deu-se de si mesmo. E esse é o modelo que fica para os seus discípulos. É interessante que eu li ali 5:2, está projetado. Um pouquinho mais adiante, 5:25, nós temos um versículo que as mulheres amam, gostam muito, e com razão. Que diz para quê? Para os maridos amarem suas esposas como fortes mulheres. Não, peraí. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Pera lá. Então vamos de novo, tá? Faz de conta que a gente não fez nada disso. Vocês... Isso, vamos lá? Então vamos. Para os maridos amarem as suas esposas como? Dá um cutucão no marido que está ao seu lado. Esse é o padrão, marido. Esse é o padrão. O padrão é Jesus. É Jesus. Se você tira Jesus do negócio, vai ter um monte de coisa que você não vai querer fazer em favor da sua mulher. Vai ter um monte de coisa que você vai olhar e achar que é caro demais, que é difícil demais, que não vale a pena. Tira a perspectiva de Jesus e o seu relacionamento conjugal toma outra forma. Ele empobrece terrivelmente. Porque parece que aquilo aí só existe para você. E o mesmo para as mulheres. Quando é dito a elas para se submeterem-se aos seus maridos, que a amarão como Cristo amou a igreja. É o mesmo princípio. Tira Jesus da jogada, só fica um chato do teu lado. Te aborrecendo e te tirando do sério. Se nós tiramos Jesus dos processos, irmãos, nós empobrecemos. Nós tiramos o significado do casamento, da criação dos filhos, do trabalho, das amizades. Porque em todas as coisas, o Senhor quer agir através das nossas vidas, agir através da sua vida, para abençoar esposo, esposa, filho, sogra, nora, genro, cunhado, vizinho, amigo difícil do trabalho. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado em todas essas coisas. Por que você precisa pedir perdão? Por Jesus. Por que você precisa perdoar? Por Jesus. Por que você precisa servir? Porque esse é o modelo de Jesus. Normalmente nós não queremos isso. Normalmente nós queremos as bênçãos de Jesus, a proteção de Jesus, o cuidado de Jesus. Mas nós não queremos nos comprometer em sermos mais parecidos com Jesus. Só que esse nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus é te salvar e te transformar para que a cada dia mais você se pareça com Ele. Terceira consideração que eu quero fazer. Passa mais um, Danilo, deixa eu ver qual que é, eu já perdi a referência aqui. Não, pode voltar ao anterior. Pode voltar. Obrigado. Eu já vou achar o texto, irmãos. Parei no livro errado. Por isso que não estava dando certo. É 1 de Pedro.
capítulo 2, versículo 18. Esse texto é bom demais. Esse texto é bom demais. Primeiro, abre esse texto aí. Tem uma caneta? Marca texto, alguma coisa, giz de cera, o que for. Marca esse texto aí na sua Bíblia. Porque isso aqui é cristianismo, irmãos. Isso aqui é vida com Jesus. Isso aqui nada tem a ver com igreja, com pastor, com denominação. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é Jesus na veia. O texto diz assim, 1 de Pedro 2,18. Servos, sede submissos, com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Esse é daqueles versículos que a gente gosta de riscar da Bíblia, né? Ele fala, eu vou tirar isso aqui, vou riscar, para eu nunca precisar ler isso aqui de novo, porque isso não me faz bem. Essa é a ideia que normalmente a gente tem. Essa é a ideia que você tem. De que isso aqui não é uma coisa que devesse estar na Bíblia. Mas não é esse exatamente o modelo de Jesus? Mas não é exatamente isso que Jesus fez. Não é exatamente essa a direção que o Senhor Jesus sinaliza, não apenas com a sua mensagem, mas também com a sua vida. Não foi Ele que esvaziou-se a si mesmo para cumprir um propósito eterno do Pai, de amar pessoas, de se relacionar com pessoas, de se entregar por elas. Não foi Ele que é Senhor e Criador e sustentador de todas as coisas que veio e se submeteu como servo. Que assim façais, vós, discípulos dele. Irmãos, se nós baratearmos o Evangelho, se nós reduzirmos o Evangelho, se nós romancearmos o Evangelho, ele se torna uma coisa até bonita. Uma coisa assim, um código. Mas não é vida com Jesus. Quem quer se parecer com Jesus precisa colocar em prática ensinos como estes, que são duros, que são elevados, mas que glorificam tremendamente ao nome do nosso Deus. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando exemplo para seguirdes os seus passos. Você deve ser longânimo, você deve ser paciente. Além de ter Jesus como modelo de serviço, além de ter Jesus como modelo de amor, você deve ter Jesus como modelo de paciência, de longanimidade. Quarta consideração que quero fazer. De novo, vamos tentar, Danilo, eu já não lembro mais qual que é o próximo. Mais um. Isso aí, obrigado. Jesus deve ser o exemplo para você cumprir a sua missão. O texto diz assim, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 17, 18, 20 e 21. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está falando com o Pai, está dizendo que o Pai o havia enviado ao mundo. E ele diz para o Pai que do mesmo jeito que o Pai o enviara, ele enviara os seus discípulos. Ele enviou os seus discípulos. O Senhor me enviou ao mundo, e eu agora estou enviando meus discípulos. E o 21 diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É isso aí. Está confirmando a ideia do primeiro. O que é essa coisa de ser enviado, enviar ao mundo? Que história é essa? O que é isso? Essa é uma crise constante na igreja. A igreja tem que estar no mundo, ela não pode estar no mundo, é coisa do mundo, e por aí vai.
Aqui a gente tem uma coisa bacana. Jesus veio para esse mundo. Ele já existia da forma mais plena, completa, perfeita e absoluta que um ser pode existir. Mas ele abre mão disso e vem caminhar entre nós, sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum sinal, sem carregar nenhum sinal de que ele tinha autoridade sobre todos. Ele renuncia ao exercício pleno e absoluto dessa autoridade para caminhar de forma simples entre os homens. Isso é ir ao mundo. Ele tem objetivos, ele tem propósito em estar com essas pessoas. Qual é a intenção de Jesus em estar com as pessoas? Ele estaria muito melhor na eternidade. Ele estaria muito mais pleno na eternidade. Ele não precisava estar passando pelos aborrecimentos, incomodações, sofrimentos, tortura e morte que passou aqui. Ele não precisava lidar com isso. Ele não precisava. Qual o benefício que isso ia trazer para ele? Nenhum. Isso precisa estar claro para nós. Porque o tempo todo nós ficamos, mas é preciso estar onde as pessoas estão. É preciso entrar no mundo delas. Jesus veio e entrou no nosso mundo. Ele se pareceu conosco. Ele falou de um jeito que as pessoas o entendiam. Ele comeu o que as pessoas comiam. Ele bebeu o que as pessoas bebiam. Ele se vestiu como as pessoas. Ele entrou no mundo das pessoas para transformar o mundo delas, para transformá-las e tudo que estava ao redor. Se nós não vamos entrar no mundo das pessoas, nós jamais seremos relevantes, nós jamais faremos como Jesus, nós jamais impactaremos lugar algum, cidade alguma. Qual é o mundo de uma pessoa que está depressiva? Qual é o mundo dela? Qual é o mundo de uma pessoa que está enlutada? Qual é o mundo de um chefe de família que está desempregado? Qual é o mundo de uma mãe de primeira viagem tendo um peso enorme sobre seus ombros de cuidar de uma criança? Qual é o mundo das pessoas que estão ao teu redor? A eficácia, irmãos, da evangelização, ela está diretamente ligada ao nosso interesse, ao nosso desejo de entrar no mundo das pessoas. Porque Cristo entrou em nosso mundo, nós precisamos entrar no mundo das pessoas. Porque aquele mundo lá é show de bola? Não, o seu possivelmente é muito melhor. Porque lá é mais bonito do que o seu? Não, possivelmente lá é mais feio que o seu. Porque lá é mais rico? Não, possivelmente o seu é mais rico. Porque lá é mais legal? Não, lá não é legal. Porque lá vão te tratar super bem e vão te cobrir de honrarias? Não, não vão fazer isso com você. É simplesmente porque a luz de Jesus é a única esperança para todas essas pessoas que aguardam você entrar no mundo delas. Porque você tem Jesus, tem a luz. E essa luz precisa brilhar nas trevas. E esse mundo que você é chamado a entrar, ele está em trevas. É por causa de Jesus. Tira Jesus da jogada. Não vale. Não vai. Vai um dia, não vai nunca mais. Faz uma vez, não faz nunca mais. Ou não faz nunca, nenhuma vez. Isso é entrar no mundo, ir ao mundo, ser enviado ao mundo. É entrar no mundo das pessoas que estão ao seu redor. Para no nome, na autoridade do nome de Jesus, levar vida, levar esperança, levar cura, levar remédio, remédio de Deus, remédio que é Jesus, para quem não tem nenhuma esperança.
E depois nós nos perguntamos por que muitas ações evangelísticas nossas são frustradas. E depois nós perguntamos, mas por que a gente olha lá em Atos, e a igreja tinha um número, aí o Pedro pregou, e aí num dia só vieram 3.000, e depois vieram não sei quantos, e depois foi para a cidade, tomaram a cidade, todo mundo se convertia, e não sei o quê, e as autoridades começaram a ficar malucas, quem que é esse povo que aí está? Pela capacidade que eles tinham de entrar no mundo das pessoas, pela capacidade que eles tinham de ir ao encontro das pessoas, para na autoridade do nome de Jesus cumprirem a missão. Quero fazer algumas conclusões, ou uma conclusão em 3 partes. Quando Deus quer que você se pareça mais com Jesus, Deus quer que você vá nessa direção. Você deseja isso para a sua vida, você faz essa escolha. Jesus é o principal, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o mais importante. E se parecer com Ele é a coisa mais importante que você tem a fazer hoje. Essa é a primeira questão que nós precisamos responder. É a primeira e maior questão. Irmão, só dar uma palavra, esse pessoal que saiu, não é que eles estão chateados com o sermão, falam assim, o sermão está uma porcaria, vou embora mais cedo. Não é isso não, tá, gente? Nem assim, já deu a hora, não terminou. Não. É que eles vão preparar a cantina, tem uma cantina maravilhosa esperando por você, e eles saíram juntos, eles estão pagando o preço de sair antes, para quando termine aqui, esteja tudo preparadinho. Então fica comigo, você que não está na cantina. Danilo, vamos ver qual é o próximo? Não, vamos voltar para o outro mesmo. Obrigado. Eu quero ler um outro texto, eu também não coloquei no slide, mas eu quero convidar você a abrir se você puder. Romanos 8. (28) e 29. Todas as vezes que você viver aquela crise, eu gostaria tanto de ter prazer em fazer tal coisa que eu não tenho prazer, eu gostaria tanto de ter vontade de fazer tal coisa, mas eu não estou com vontade, mas eu sei que o certo, por causa de Jesus, era estar com vontade e ter alegria nisso, mas eu não estou. Eu gostaria que você voltasse nesse texto de Romanos 8, 28 e 29, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Qual que é o propósito? Fazer de você alguém mais parecido com Jesus. Não tem nada a ver com a pessoa que você vai servir. No primeiro momento, não tem nada a ver com isso. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Amados, é muito importante para nós que nós estejamos com Jesus e nós caminhamos com Jesus por fé. Nós caminhamos com Jesus com temor no coração, nós caminhamos com Jesus com fogo de Deus no nosso coração, nós caminhamos com Jesus vivendo intensamente com Jesus e não uma religiosidade, e não uma cerimônia. Porque é muito elevado andar com Jesus, porque andar com Jesus implica sofrimento. Ser semelhante a Jesus implica servir, implica ministério, que é servir, e, portanto, implica sofrimento. Olha para o ministério de Jesus, olha para o ministério dos apóstolos. O que você vai encontrar em todos? Sofrimento. Não dá para querer andar com Jesus e não sofrer. Você fala, pastor, mas ninguém volta aqui mais. Porque ninguém entrou aqui para dizer para elas que elas têm que sofrer. Porque as pessoas já têm os seus sofrimentos. Mas eu não estou falando dos sofrimentos naturais da vida,
que a vida impõe a nós. Eu estou falando dos sofrimentos que trazem realização, significado, santidade, que descortinam o céu na tua frente. É disso que eu estou falando. Eu estou falando do sofrimento decorrente de ser discípulo de Jesus. E que trazia e traz para os discípulos de Jesus um sentimento de honra, paz e satisfação. É coisa completamente diferente. Porque quando algum discípulo de Jesus ia ser crucificado, talvez ele chegasse até a dizer não. Mas assim, então ele quer uma morte menos sofrida? Não, ele só estava pedindo para ser de cabeça para baixo porque ele não era digno de ter a mesma morte de Jesus. Então era de cabeça para baixo que ele queria que fosse. Não. Quando eles iam soltar as feras numa arena famintas para devorá-los, eles se abraçavam, eles se uniam, eles oravam, eles cantavam louvores ao Senhor. E quando o espetáculo, que era o sofrimento deles, acabava, aqueles que desciam para olhar o que tinha sobrado, não via desespero no rosto daqueles que tinham sofrido tamanha violência. Por isso que Estevão, ao ser apedrejado, intercede pelos seus agressores. Por isso que Policarpo, quando foi queimado, causou raiva nos seus algozes, porque eles não conseguiam enxergar nele sofrimento. Para de querer fazer do evangelho algo mais barato, mais fácil, menor, com menos significado do que o que de fato a Bíblia nos revela. Para agora. Para hoje. Para. Porque não é isso que leva pessoas a se parecerem mais com Jesus. Porque com Jesus o papo é outro. Com Jesus, nós somos chamados a alegremente sofrer. Não por qualquer coisa. A alegria não está no sofrimento. Mas a alegria está em poder obedecer a Ele. Em Ele contar conosco, apesar das nossas misérias, pecados, falhas. Ele nos chamou. Ele nos sustenta. Ele vai nos levar adiante. Semelhança com Cristo implica sofrimento. Semelhança com Cristo implica também não apenas levarmos a mensagem, mas sermos a mensagem. Eu estava lendo algumas falas de pessoas não cristãs sobre o cristianismo. E há uma certa linha que conduz essas pessoas. Por exemplo, essa se tornou famosa de um professor hindu recebendo cristãos na Índia, em sala de aula, e ele disse para os cristãos: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Se vocês cristãos fossem semelhantes a Jesus, em outras palavras, a Índia estaria aos seus pés. Que é o mesmo princípio que Gandhi ensinou. Qual era o problema com Gandhi? Com Cristo? Nunca foi, mas com os cristãos. Um ex-muçulmano diz o seguinte, um ex-muçulmano árabe: se todos os nominalmente cristãos, todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo. A pregação mais eficaz, irmãos, ela provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem, daqueles que buscam viver aquilo que pregam e buscam pregar
aquilo que querem viver. O problema do cristianismo hoje não é a mensagem, mas são os mensageiros. O problema do cristianismo hoje não é que o Espírito não haja, o Espírito continua agindo. O problema do cristianismo é que pessoas querem ser servidas ao invés de servir. E acham que ainda são de Cristo, mesmo em desobediência a Ele. Última consideração. Se você me falar assim, um sujeito chamado William Temple, ele trouxe uma analogia e eu vou terminar com ela. Quando ele fala desse processo que nós compartilhamos aqui de se parecer mais com Jesus, ele diz assim, comparando aqui, ilustrando a partir de Shakespeare, ele dizia o seguinte: não adianta me dar uma peça como Hamlet e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer isso, eu não posso. Talvez você esteja aqui dizendo assim, pastor, você está de brincadeira. Eu sou eu, Jesus é Jesus. Eu não posso fazer o que Jesus fazia. Eu não posso ter Jesus para querer fazer o que ele fazia. Ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. E eu sou aqui, eu sou eu. Então não dá para comparar uma coisa com outra. Talvez se nós parássemos aqui, você saísse, pô, é muito legal isso aí, mas não é para mim. Não pode ser para mim. Ele continua dizendo o seguinte: e não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como Ele, que é o que eu estou fazendo com você aqui o tempo todo. Que bom que ele dá sequência ao pensamento. Ele diz o seguinte: porém, se o gênio de Shakespeare, se o espírito de Shakespeare pudesse vir e morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a vida dele. Danilo, por favor, avança um texto aí para mim. Mais um. Volta um, Danilo, por favor. Respondendo Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do... O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Amados, isso aqui é coisa séria. A gente pode ter caminhado numa religião, mas nunca ter nascido de novo. Nunca ter sido habitado pelo Espírito. E por isso que a gente não consegue nem querer se parecer com Jesus. Porque na verdade é preciso nascer de novo. É preciso do Espírito de Jesus habitando em nós para se agradar do modelo de vida chamado Jesus Cristo. É preciso do Espírito habitando a nossa vida para todas essas coisas fazerem sentido. Para isso ser uma busca genuína, sincera, verdadeira, não fruto de um doutrinamento religioso, mas fruto de uma vida com Jesus. Porque só quem nasce de novo espiritualmente vai se relacionar em intimidade com Jesus. E talvez você possa avaliar a sua vida hoje, se isso já aconteceu com você, porque é impossível ter resultados pela própria força, é impossível se parecer com Jesus pela própria força, assim como é impossível escrever algo como Shakespeare escrevia. É impossível querer ser de Jesus, se agradar das coisas de Jesus e buscá-las com toda a força da sua vida, com toda a energia da sua vida, se você ainda não nasceu de novo. Mas você tem essa oportunidade nessa noite. Último texto, por favor, Danilo. Falando, se Paulo escrevendo à igreja de Corinto na segunda carta, diz, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aqueles que nascem de novo recebem o Espírito do Senhor
como uma garantia daquilo que está por vir. Qual que é a garantia? A tua força, o teu desejo, a tua vontade? Não pode ser, nem a minha. Porque a minha vontade é fraca. E eu tenho vontade, na verdade, de desistir tantas vezes. Mas porque Ele põe o Espírito dEle, você é sustentado. Porque Ele põe o Espírito dEle no seu coração, você é renovado. Porque o Espírito dEle habita a sua vida. Você quer tentar de novo. Se você em algum momento abandonou, você quer voltar. Você quer se parecer com Ele. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero ser muito direto com você nessa noite. Quero ser muito direto com você. Sua vida, sua vida, sua vida. Jesus morreu por você. Jesus se entregou por você. Jesus entrou no seu mundo. Ele entrou no seu mundo. E talvez você nunca tenha nascido de novo. Talvez você já tenha passado por tantas religiões, ou frequente o culto de Pedras Vivas há tanto tempo. Talvez você seja até membro da igreja, talvez você seja até batizado nas águas, talvez você tenha até cargo, talvez você tenha um monte de coisa, mas talvez você não tenha o que é preciso ter, que é um novo nascimento, que é arrependimento dos seus pecados. Não é mais a religião do teu pai, a religião da tua mãe. Não é mais a religião do teu namorado, a religião da tua namorada. Não tem nada a ver com isso. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Existe alguém nesse lugar, nessa noite, a quem Jesus está chamando pelo nome, a quem o Espírito está dizendo: Jesus te chama pelo teu nome agora. Levante uma das suas mãos onde você estiver, eu quero orar por você. Deus abençoe sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Jovem, tão jovem, uma vida inteira para servir ao Senhor. Alguém mais nessa noite? Deus abençoe sua vida, rapaz. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe tremendamente. Tão amada, tão querida. Deus abençoe você, tão jovem também. Alguém mais nessa noite? Alguém mais está dizendo: ei, eu cansei de querer na minha força, eu cansei porque não dá certo mesmo, eu quero esse Jesus. Deus abençoe sua vida, querida. Deus abençoe você. Deus abençoe. Alguém mais? Alguém mais nessa noite quer dizer: eu me arrependo dos meus pecados e eu quero Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe lá atrás. Existe alguém nesse lugar que quer renovar a sua aliança com Jesus? Quer dar brilho novo? Quer dar polimento numa aliança que já existe? Você é de Jesus, mas a aliança está embaçada, está embotada. As coisas estavam tudo no mecânico. Deus abençoe sua vida. As coisas estavam no... Deus abençoe sua vida. Já não era mais por Jesus, já não via mais Jesus. E hoje Ele se revelou, hoje Ele voltou. Tirou de novo o véu. E você viu a glória do Senhor. Mais alguém nessa noite quer renovar a sua aliança com Jesus? Você quer dizer de novo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Alguém mais? Alguém mais nessa noite? Deus abençoe você. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar. E eu quero botar um desafio para você. Para você que ergueu a sua mão. Ou para você que não ergueu a sua mão, mas está vivendo a mesma experiência daqueles que ergueram.
Eu quero te ajudar. Uma das coisas mais legais desse momento, e mais duras, mais difíceis, é a gente se colocar publicamente querendo Jesus. As pessoas vão olhar e as pessoas sabem das nossas falhas, e às vezes a gente fez isso outras vezes e a coisa não fluiu, e assim, será que eu vou dar conta, se não vou? Não tem nada a ver com você, mas com o Espírito que habita a tua vida, porque se deixasse na tua mão ia quebrar de novo mesmo. Então saia por fé de que esse Espírito habita você, que esse Espírito te sustenta. Saia por fé do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem. Tem gente aqui à frente que precisa de abraço, que precisa de afeto, que precisa de carinho, que precisa de amor. Vem cá e abraça, não deixa sozinho ninguém aqui. Ninguém, porque caminhada é com Jesus. Mas é junto.